Você sabe o que é dialética, afinal? Vamos descobrir. Dando sequência ao nosso vídeo anterior da série Marx, Dialética em Capital, hoje nós vamos falar, afinal, que raios é essa dialética que todo mundo fala toda hora, mas de verdade nem sempre todo mundo sabe. Marx, para escrever especificamente o Capital, que ele escreveu muitos outros, mas especificamente o Capital, ele estudou 15 anos. O que isso significa? Ele pesquisou, ele leu, ele escreveu, tanto é que nós temos acesso hoje aos manuscritos, aos Grundrisses, textos preparatórios para aquilo que hoje nós temos na nossa biblioteca ou na biblioteca pública, o Capital. Nem todos esses livros que ele escreveu, muito pelo contrário, ele pretendia que um dia fossem publicados. Demorou 15 anos para conseguir, então, publicar o seu primeiro volume do Capital. Por que eu estou dizendo isso? Porque a dialética é a forma que o Marx, depois de 15 anos estudando, escolheu para apresentar o resultado daquele enorme trabalho que ele fez. A dialética, então, é uma forma, é um modo de exposição. Por que isso é super importante para a gente? Porque o Capital, o livro, é a exposição de um conceito que ele retira dessa pesquisa de longo fôlego. Durante 15 anos, estudando economia, estando na própria Inglaterra, que era o centro econômico mundial, ele conseguiu conceber, já que seu propósito era expor dialeticamente, que o conceito que ele ia apresentar era do capital em geral. Então, quando você pegar o livro 1, o livro 2 ou o livro 3, você não está lendo a história do capitalismo. O Capital não é um livro de história. O Capital é um livro de exposição do capital em geral. O que é o capital em geral? É o conceito, é o pensamento, é o principal conteúdo que ele vai pôr em movimento. Porque dialética, a exposição dialética que ele escolheu apresentar o seu trabalho, permite que o autor demonstre um movimento da ideia. Porque depois de 15 anos ele entendeu que existia uma lógica que ele queria apresentar. Ele não queria apresentar um livro de história, um livro de práticas econômicas. Ele queria apresentar um livro que permitisse ao leitor entender qual é o objetivo desta organização social. E ele achou que dialeticamente era a melhor forma de expor o trajeto desta ideia. Então veja, lembra no vídeo anterior que ele critica a dialética idealista do Hegel e fica com o que ele quer. Então ele vai pegar aquele movimento de exposição e vai colocar o seu sujeito. Qual é o sujeito? O capital em geral. Então, ao longo dos 3 livros, nós vamos ver o desenvolvimento da ideia do capital em geral. Por que eu estou sendo bastante... por que eu estou batendo bastante nisso? Porque muitas vezes você vai ver gente que vai criticar o Capital por aquilo que ele não vai se propor a fazer. A história do Capital. Então, o conceito de exposição, o Darstellung, é muito importante. Ele vai começar o livro 1 com as categorias mais simples, mais abstratas, mais aparentes. Por que aparente? Porque a relação é alienada, a relação é invertida, ou seja, a aparência é diferente da essência. Ele vai começar no livro 1 dessas categorias chão. Tanto é que a gente fala que o capítulo 1 do livro 1 é o mata-burro. Você tem que entrar no espírito do que ele está dizendo com o projeto de exposição dele. Não é como você pegar um outro livro de outro autor. A exposição dialética dele faz toda a diferença para você entender o que ele está querendo dizer com todos os livros. Então essa é uma baita dica. Ele vai pegar esses conceitos no livro 1 e vai fazer o quê? Você já entendeu, assistindo a série do Hegel, que aquele movimento das tríades, lembra?
elas vão fazer o quê? O sujeito vai se enriquecendo cada momento que ele sai de uma tríade e passa em outra. Então, o projeto crítico de dialética do Marx tira esse sujeito em busca do absoluto, lembra? O sujeito, aqui, o movimento aqui é ir das categorias mais simples, menos determinadas, para as mais determinadas. E onde estão as mais determinadas? As mais ricas em determinações, as mais concretas. No livro 3. Ou seja, no livro 3 é que as categorias estarão mais concretas. Elas vão estar mais ricas, mais determinadas, mais cheias de conceitos em cima delas. Então, a ideia aqui é que você entenda é que o Capital ele é um livro que precisa ser lido como um todo. São 3 volumes de um livro só. Então, do livro 1 ao livro 3 existe uma unidade de disposição. Você sai das categorias mais simples, abstratas e aparentes em direção ao concreto, ao rico e essencial que está no livro 3. Por isso que o livro 3, entre outras informações, é mais difícil de se ler. Você não pode ir lá, vou almoçar e vou pegar o livro 3 para ver qual é. Não é assim. O livro 3, ele necessariamente obriga que você tenha lido o livro 1. Era tudo uma ideia, era tudo parte do projeto. Ele te obriga a saber o que ele está dizendo. Você não pode pegar o livro 3 e falar, deixa eu ver isso aqui, o que é esse capital fictício? Tu não vai entender se você não entendeu primeiro o que é mercadoria. Porque todos os conceitos do livro 1, do livro 2 estarão se movimentando no livro 3. Esta é a maravilha. Então, para compreender a necessidade de escolher um método diferente de exposição, a gente já sacou então que ele sai do livro 1 ao livro 3. Tem um arco aqui, tem um conjunto. Então a gente tem que entender que a dialética permite que você entenda o movimento, a ideia motora deste capital em geral, que é o que vai ser apresentado. Então, a dialética permite que você, a qualquer momento ou lugar, leia, estando você no capitalismo, compreender o movimento desta ideia, porque a ideia ele aprendeu nos 15 anos lá. De novo, não é um livro linear daquilo que ele apresentou ou daquilo que ele leu nos relatórios econômicos. É um livro que extrai deles o motor do capitalismo, o motor do capital. Então, enquanto você for ler do 1 ao 3, você vai ver do mais abstrato, do mais aparente, do mais simples conceito, da mais simples categoria, a mais complexa, concreta e rica, a autovalorização do valor. Ok? Segura essa. Nos vemos na semana que vem.